Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Tia Jéssica. E nós estamos na série Hora da Historinha Bíblica. Vamos abrir o Velho Testamento. Em Gênesis 25, do 24 ao 26. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como vestes cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando o gerou. Vamos aprender? Isaque e Rebeca estavam para ter seus filhos. Rebeca tinha gêmeos. E primeiro saiu Esaú. E Esaú era cabeludo e ruivo. Então seu nome foi Esaú. E logo depois saiu Jacó. E o seu nome foi Jacó, pois ele estava segurando no pé do seu irmão. E o tempo passou, e esses dois cresceram. Esaú e Jacó. Esaú, ele era um homem de caça. Ele gostava de caçar. Ele amava o campo. E já Jacó, ele gostava mais de ficar em casa, na tenda. E fazia muitas comidas gostosas que ele aprendia com a sua mãe. E disse a palavra que Isaque gostava mais de Esaú, pois Esaú era de caça. E Rebeca já gostava mais de Jacó, pois Jacó ficava com ela e aprendia a cozinhar. Filhos preferidos. Bem, o tempo passou mais um pouquinho. E logo Isaque ficou senhor de idade, junto com sua esposa, Rebeca. E Isaque já não estava mais conseguindo ver quase nada. E já sabia que precisava abençoar o seu filho mais velho, o primogênito, antes que ele descansasse no Senhor. Então, ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, para conversar e disse para ele: Esaú, meu filho, vai até o campo e leva as suas armas de caça e traz um saboroso guisado para que eu coma e depois lhe abençoe. Esaú, na mesma hora, disse para o pai que iria até o campo e iria trazer o melhor que ele conseguisse. Rebeca estava ouvindo e ela contou tudo para o seu filho Jacó e disse para Jacó para que Jacó fosse ali no rebanho que eles tinham e trouxesse para ela 2 dos melhores e que ela mesma iria fazer um guisado como o pai dele gostava, Isaque, e disse para ele ser rápido e ir lá e enganar o seu pai dizendo que ele é Esaú e pegar a bênção do primogênito. Mas Jacó ficou com medo, afinal os dois são diferentes, mesmo o pai dele, Isaque. Já estando velho e quase não conseguindo ver nada,
ele ia perceber, pois Esaú era cabeludo e ele não. Mas Rebeca teve uma ideia. Então, Rebeca pegou as roupas do seu filho, Esaú, e colocou em Jacó. E pegou também as peles do animal que ela estava preparando e colocou no pescoço dele e nas mãos, para que as mãos ficassem bem cabeludas e o pescoço também. E ela deu o guisado para seu filho Jacó, e com a roupa de seu irmão ele foi. Será que Isaac não vai perceber que ele é Jacó e não Esaú? Vamos ver. Quando Jacó chegou perto do seu pai, Isaac, já idoso, Isaac já não conseguia ver direito. Então, Isaac disse: "Quem é?" E Jacó disse: "Sou eu, seu filho, Esaú." Mas Jacó tinha uma voz diferente de Esaú. Então, Isaac perguntou: Tu és o meu filho Esaú? Porque a voz é de Jacó. Vem aqui mais perto, que eu quero ver suas mãos. Então, Jacó se aproximou do seu pai, Isaac. E Isaac colocou a mão em sua mão e viu que era cabeluda e no pescoço. E também sentiu o cheiro, que era o cheiro de campo, pois Jacó estava com a roupa do seu irmão. Então Isaac falou: a voz parecia de Jacó, mas o cheiro é de campo, de Esaú. E a mão também é cabeluda, então é Esaú. Ele comeu aquele saboroso guisado que ele pensou que era o seu filho Esaú, e no final ele abençoou a Jacó pensando que era Esaú e disse que todos aqueles que amaldiçoarem a ele seriam amaldiçoados, e todos aqueles que o abençoarem seriam abençoados, e que ele seria senhor de todos os seus irmãos. A bênção foi uma bênção completa. Então, Jacó, fingindo que era Esaú, agradeceu e saiu. Passou um tempinho e apareceu Esaú com a sua caça, que ele mesmo caçou, e disse: "Pai, demorei um pouquinho, mas eu cheguei." E Isaac disse: "Quem é?" E aí Isaac percebeu que ele tinha abençoado Jacó e não Esaú, e contou tudo para o seu filho. E ele ficou com muita raiva, pois o irmão dele se passou por ele e pegou a bênção dele. Então ele perguntou para o seu pai se tinha mais alguma bênção. Mas Isaac disse: "A bênção que eu dei para seu irmão Jacó, pensando que era você, foi completa. Eu o abençoei e ele já está abençoado." Então, Esaú, que tinha sido enganado pelo seu irmão Jacó, disse que iria atrás do seu irmão e pegar o seu irmão. Então, Rebeca ouviu tudo mais uma vez e ela foi correndo para o seu filho Jacó e disse para ele fazer uma viagem
às terras dela, de onde ela veio, onde estava o seu irmão Labão, e procurasse, que era o tio dele, e que ficasse lá por um tempo. E então Jacó disse: mas por que eu devo fazer essa viagem agora tão rápido? Então Rebeca disse: porque o seu irmão Esaú descobriu tudo. É melhor você ir até que o seu irmão Esaú te perdoe e esqueça de tudo isso. Então Jacó fez essa viagem. E Jacó foi até as terras distantes, onde sua mãe Rebeca veio. E para saber se Jacó conseguiu encontrar o seu tio Labão, como foi essa viagem até as terras distantes, as terras de sua mãe Rebeca, não perca a próxima aula. E com quem Jacó se casou? Nós já vimos a história de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. E na próxima aula, Jacó e com quem ele se casou. Muito obrigada por ficar até aqui. Tchau!